que falar de finitude? A cultura contemporânea ocidental parece querer negar a morte. Vivemos na fantasia da imortalidade? Se a realidade da morte evidencia a nossa finitude e temporalidade, é também diante da perspectiva da morte que surge a urgência da vida. Tema desta série do Café Filosófico. Dizem que a maior angústia do homem não é o medo da morte, mas sim o de uma vida sem sentido. Como viver sem um propósito? Vida é a oportunidade de fazer escolhas, construir um caminho e deixar um legado. Aceitar a dor, o fracasso e as perdas, assim como a alegria, o sucesso e a felicidade, é viver plenamente. Nenhum de nós é responsável pelo fato de ter nascido. No entanto, cada um de nós e todos nós, quando alcançamos a percepção da nossa presença no mundo, nós somos responsáveis pela nossa existência, corresponsáveis por aquilo que os outros fazem da nossa existência, assim como nós somos responsáveis e corresponsáveis pela existência de outras pessoas. Isso nos dá uma dimensão muito interessante para a nossa existência, nessa aventura que é a nossa vida. Nós somos feitos, nesta matéria, de vida pulsante e somos feitos de material inorgânico. Isto vai nos acompanhando a vida toda, até o momento em que nós, ao morrermos, nós temos, então, essa oportunidade de estarmos nos integrando à infinitude do universo. Quer sejamos enterrados, voltamos ao útero da Terra-mãe, quer sejamos evaporados em pó, quer estejamos misturados às águas, de qualquer forma, na nossa morte, nós estamos entrando na infinitude da matéria universal. E nós temos essas formas curiosas de lidar com a nossa morte. A dificuldade é tão grande de nós nos entendermos diante da brutalidade, desta perda absoluta, desse nunca mais, que nós, seres humanos, vamos criando ilusões, vamos criando expedientes muito hábeis para que nós possamos lidar com isso. Esse tempo que é cronológico. E aí nós lembramos como os gregos erigiram esse deus Cronos, um deus tirano, um deus que devorava os seus próprios filhos. Esse tempo que não conseguimos apreender. E então nós temos um outro tempo. Nós temos um tempo que ainda foram os gregos que nos inspiram, que é o tempo kairótico. Um tempo de intuição, um tempo de vivência, um tempo de oportunidades. Quanto valem 10 minutos de espera por um telefonema que pode nos anunciar algo que mude a nossa vida e o telefone não toca? Quanto valem 10 minutos nos braços da pessoa amada? Essas diferenças nos levam a pensar como nós temos a oportunidade de fazer a nossa vida um pouco mais a nosso favor. Como nós podemos evitar para nós mesmos tanta tirania que nos colocamos, para que nós possamos estar usufruindo um tempo que seja um tempo mais favorável.
quanto sofrimento nós temos por algo que passou e que se perdeu, sem que a gente se lembre que é possível nós estarmos nos alegrando, que é possível nós estarmos recobrando uma felicidade por aquilo que a gente teve. Em Casablanca há um amor fantástico vivido por aquele casal belíssimo, Bogart, com aquele charme todo e a beleza inolvidável da Ingrid Bergman. E ele renuncia a esse amor. Ele renuncia a esse amor em nome de uma ética, em nome de um sonho que faz com que as pessoas se liguem a um ideal coletivo para o bem comum. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada, e esse amor foi vivido numa Paris que é invadida brutalmente. E vejam que interessante, quando parece que Thanatos, o deus da morte, da destruição, convoca Eros, o deus do amor, e num momento de despedida, naquele momento em que vai haver o corte radical desta relação, ele traz para ela a lembrança de que nós sempre teremos Paris. Esta lembrança é uma vivência que recorrida, que recordada, ela pode e deve ser celebrada. Esta celebração da nossa vida que tantas vezes nós esquecemos dela. Celebrar aquilo que é bom, aquilo que faz de nós pessoas felizes. E é tão fugaz essa felicidade. A Jussara faz a seguinte pergunta para você. Como lidamos com o medo de finais precoces que podem trazer consigo a preocupação com aqueles que deveríamos cuidar, os nossos filhos? Como lidar com o medo da morte dos filhos? Filho é um pedaço de nós, não é? Filho não devia morrer. Não há prescrição para lidar com a morte dos filhos. Agora, nós podemos pensar no medo. Talvez eu não consiga me isentar do medo. Os medos vivem conosco. Agora, como eu posso fazer com que ele não me paralise? Com que ele não faça que eu trave e não possa viver? O antídoto é a coragem. A coragem de viver o mais plenamente possível com os filhos. A coragem de uma doação sem medida, no respeito à autonomia dos filhos. A coragem de ver os filhos se independerem de nós. O medo da perda dos filhos para a morte não é tão diferente do medo da perda dos filhos para a vida. Nós parimos os filhos, pedaços de nós mesmos, e a tendência é segurar. Eu vou precisar brigar comigo mesmo para aceitar algo num filho que é contrário ao que eu penso. É na coragem de perder os filhos para a vida que talvez nós possamos encontrar uma coragem para, se for o caso, podermos chorar a morte deles, preenchidos por tudo aquilo que vivemos com eles tão intensamente. Com esse amor profundo, que um correlato pode ser mais ou menos o que falávamos do Casablanca. Nós sempre teremos Paris, nós sempre teremos os filhos. Se nós temos fiapos de felicidade, nós podemos tecer com esses fiapos algum tecido, alguma tessitura que possa nos agasalhar nos nossos momentos de tristeza maior. Porque nós vamos sofrer inexoravelmente.
Que pena que nós estamos vivendo uma época em que somos levados a tamponar os nossos sofrimentos, a criar ilusões de prazer que se desmancham tão rapidamente. Quando falamos que a percepção da nossa finitude pode nos ajudar a dar um sentido diferente à nossa vida, estamos falando que o mergulho no sofrimento é que nos dá essa chance de darmos um salto à busca de superações possíveis. E não estamos sozinhos. E é isso que podemos pensar, que nessa busca, porque nós somos todos interligados, porque o nosso tempo de vida é um tempo comum a todos. Que sentido tem o nosso tempo de vida se não ser um tempo de convívio com outras pessoas? E aqui eu gostaria de emprestar a minha voz a uma psicanalista amiga minha, Sueli. Ela diz que a eternidade talvez seja a memória que nós possamos deixar nos outros. Memória, muitas vezes, que nos escapa. Por mais que a gente se prepare para perder, e eu me preparo há muitos anos, a morte é um buraco. Não há um dia sequer que eu não sinta falta do olhar do meu pai. Sei que ele vive em mim. O reconheço na forma como eu escuto o mundo, no formato dos dedos dos meus pés. Meu sorriso é o dele. Na minha carne há palavras que foi ele quem disse. Suas histórias correm no meu rio. Pessoas que nós conseguimos tocar pela palavra, pelo olhar, pelo toque, por um gesto. E essas pessoas nos carregam e nos eternizam. E aí nós ficamos lembrando, é esse o trabalho do luto. Tudo aquilo que nós perdemos pode ser reintegrado no nosso mundo interno para ser revivido, fazendo com que nós nos enriqueçamos. E quanto mais nós integramos aquilo que se perdeu, aquilo que do outro ficou em nós, mais ricos ficamos. De tantos ganhos que vamos tendo, para e passo, com tantas perdas que vamos sofrendo. Porque não é tão difícil envelhecer e pensar a finitude quando temos saúde, quando temos vigor, quando somos capazes de dar conta da nossa própria vida. Mas é profundamente dramático quando pensamos que a nossa maior longevidade, que isto pode nos acarretar incapacidades, isso pode acarretar mais doenças, isso pode acarretar dependência. E isso nos deixa aflitos, inquietos, pensando nessa transitoriedade que não conseguimos apreender, pensando que todos os esforços que fazemos para manter a nossa saúde, para manter o nosso vigor, para manter a nossa beleza, para manter os nossos status sociais, econômicos, familiares, todos esses esforços poderão ruir na vulnerabilidade que a velhice poderá nos presentear. Os lugares de trabalho, lugares familiares que nos pareciam tão sólidos, que nos pareciam perenes, e que agora vemos o chão como que se gelatinar nos nossos pés. E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta.
Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Se nós não contarmos uns com os outros, e agora? Se nós não tivermos essa perspectiva de viver o tempo comum, finito, um tempo que acaba assim, mas um tempo que pode se eternizar. Quando alguém é capaz de nos dar a mão, de nos dar uma sustentação, alguém é capaz de nos olhar, de nos escutar. Nesse momento de vulnerabilidade, e nos ajudar a pensar essa transitoriedade de tudo. Transitoriedade que acontece no nosso corpo como uma amostra da transitoriedade de tudo que acontece no mundo e no universo. É uma realidade concreta que não há necessidade de ficarmos presos a um hedonismo vazio de sentido. Que nós possamos pensar que viver momentos profundos de alegria tem a ver com um compartilhar. Pode ter a ver com a nossa solidão, uma solidão que não seja um isolamento perverso, que nos afasta do outro e que nos degrada numa condição cruel de aprisionamento, discriminação, mas uma solidão, como a Doris Lessing lembrou nos tempos atuais, uma solidão que é um luxo. É um luxo num mundo que perdeu a privacidade dos seus habitantes. É um luxo podermos mergulhar no nosso mundo interno para nos darmos conta disso tudo que nós somos, com toda a nossa vulnerabilidade, com todas as nossas potencialidades, com a marca da nossa mortalidade, mas com a esperança de podermos ter tido uma competência existencial, de modo a construirmos um legado que possamos deixar como herança para aqueles que ficam. A comunidade social nega a morte, exalta a juventude e coloca o hedonismo vazio como o nosso grande ideal. E nos ilude com essa falsa sensação de felicidade que acaba muito rapidamente, né? Falar do envelhecimento, da finitude, das vicissitudes do ser humano, da nossa vulnerabilidade, é falar da construção da felicidade humana. A contradição é justamente essa. Quando nós nos deparamos com esses temas reais, concretos, nós temos a oportunidade de criar um convívio entre nós muito mais proveitoso, de usufruir de felicidades de verdade, de usufruir de solidariedade humana. Não é no consumismo vazio que nós vamos ter isso, nessa saciação ilusória. Nós vamos nos saciar se nós estivermos efetivamente amando com profundidade, se nós tivermos generosidade para entregar ao outro um legado. Pensar na morte é pensar numa vida mais rica. Pensar na minha morte é pensar que eu não quero deixar uma marca de mediocridade. Eu quero deixar uma marca
de riqueza de sentimentos, de riqueza de produções, para contribuir com as gerações futuras. Então, neste mundo que acena com esse vazio de prazeres imediatos, de gozos, nós respondemos com uma proposta. Nós queremos pensar que nós somos precários. Nós queremos pensar que nós adoecemos. Nós queremos pensar que nós ficamos dependentes do outro. Nós queremos pensar que nós vamos morrer. Nós queremos pensar que é preciso deixar um mundo melhor para os que ficam aí. Então, é essa resposta que nós podemos dar. E quem dá essa resposta? Isto aqui está integrado numa forma de resposta. Se hoje fizermos a melhor escolha em tudo, não apenas em nossos atos, mas também em nossas palavras e em nossos pensamentos, então teremos uma experiência incrivelmente feliz no momento da morte. A velhice pode ser o tempo da sabedoria. Isso se não lutarmos contra o tempo. Isso se nos deixarmos levar. Aprendi muito com a velhice. Acho que fiquei um pouco mais sábio. Sábio não é quem sabe mais que os outros. O Tao Te Ching faz uma distinção entre o erudito e o sábio. O erudito é aquele que ajuntou muitos saberes. O sábio é aquele que, saboreando os saberes ajuntados, se dá conta de que muitos deles não têm gosto, ou têm um gosto que não lhe agrada. O sábio degustador se livra deles. O erudito soma saberes. O sábio diminui saberes. Ele escolhe o que é essencial. Os saberes essenciais são aqueles que nos ajudam a viver. Existe uma velhice encoberta, que nós não vemos, uma velhice invisível. Se nós conseguirmos dar visibilidade à velhice no sentido social, de que os velhos são muitos e mais e aparecem, nós temos uma invisibilidade de uma velhice dentro das casas, uma velhice solitária, uma velhice isolada, solidão no sentido do isolamento, e uma velhice usurpada que nós não vemos, nós temos dificuldade de encontrar, né? Então, os problemas são tantos e tantos que nós precisamos realmente nos manter não só competentes profissionalmente, competentes existencialmente e militantes. Nós precisamos continuar militando por isso. Todo esse movimento da Revolução da Longevidade fala a favor de se criarem condições mais amigáveis para que as pessoas com algum tipo de vulnerabilidade, por exemplo, os idosos, possam ter uma vida mais digna. A dignidade tem a ver com o respeito, né? O autorrespeito, o respeito ao outro, o respeito que o outro deve ter por nós. E um respeito que inspire solidariedade. O respeito à autonomia das pessoas, né? Isto na vida e na morte. Respeitar as pessoas idosas naquilo que as pessoas decidem. Assegurar o poder de decisão. Nós temos o dever de nos proteger, protegendo o outro. A bioética da proteção, ela vem falar exatamente nas nossas responsabilidades de estarmos atentos à nossa autoproteção e à proteção do outro, especialmente dos vulnerados, daquelas pessoas que têm suas fragilidades maiores. Nós vivemos hoje um momento também bastante interessante. Há uma ênfase para que se dê condições de vida melhores para os mais velhos. E isso nós conseguimos. Nós temos uma política pública que assegura às pessoas mais velhas, contribuintes ou não, alguma coisa em termos financeiros para o seu sustento. E o que vem acontecendo é que as famílias que estão em situação dos seus membros de desempregados ou não empregados, as famílias estão sendo sustentadas por esses idosos. Então, é alguma coisa assim interessante em todos os níveis, não é só família muito pobre, não. Pessoas
que os casamentos acabam e há dificuldades com os filhos que voltam para a casa da mamãe. Há situações com os idosos que são deploráveis. Me lembro de uma idosa que a filha se separou, voltaram todos para a casa dela, e a filha com os netos. E o que aconteceu? Ela cedeu o seu pequeno apartamento para acomodar filhas e netos, se transferiu para o quarto dos fundos, o chamado quarto de empregada, pequeno, as coisas dela se perderam. Enfim, a vida dessa mulher virou do avesso. E ela era uma mulher que tinha a sua autonomia, tinha o seu lazer, tinha o seu grupo de pertencimento. E, por conta dessa situação familiar, ela realmente adoeceu. E um dia a filha dela me apareceu lá e disse: mamãe não pode morrer. Porque mamãe, se morresse, o provento dela terminaria e só ficaria aquele apartamento pelo qual a filha não conseguiria pagar nem o condomínio. Então, esse é um exemplo para vocês verem que muitas vezes essa situação dos idosos, né, acabam acarreando problemas familiares que os idosos encampam. E a dignidade dessa mulher foi para onde? Nós somos um ser biográfico. Nós escrevemos uma história. E que essa história tenha um sentido direcionado para se inscrever na história da coletividade humana. Esta a nossa responsabilidade. Os nossos ancestrais deixaram gravados nas cavernas inscrições que mostram essa preocupação. Nós os eternizamos quando, pela ciência antropológica, pela história, nós conseguimos remontar todo esse percurso. Esse tecido histórico que nós temos, fantástico, nos ajuda a criar o nosso próprio tecido, a fazer com que a nossa vida seja também capturável, numa história que se conta, que pode nos imortalizar. Porque, afinal, imortais mesmo, ditos pela mitologia, dito pelas religiões, são os deuses. Nós, mortais, não nascemos prontos como os deuses nascem. Nós nos fazemos entrelaçando o passado ao futuro, com esperanças renovadas e, muitas vezes, com tanto desperdício. Tanto desperdício da nossa capacidade de viver mais próximos de uma plenitude. Se a vida é uma grande aventura, nós não fazemos a aventura sem correr riscos. Se nós somos mortais, nós não vivemos sem arriscar morrermos antes daquilo que a nossa ilusão prevê. Nós vamos fazendo a nossa história, nós vamos fazendo a cultura, nós vamos fazendo a arte. Fazemos dessa nossa vulnerabilidade alguma coisa que se torna tão forte, tão sólido, que atravessa todo o tempo. Talvez por isso mesmo, Deleuze tenha pensado na velhice como uma fase vulnerável, sim. Não é mais a consciência da finitude que nós temos de uma maneira velada, mas agora de uma maneira próxima, de uma maneira mais concreta. Mas ele diz, o que a velhice pode dar não é uma eterna juventude. Com toda a sua precariedade do corpo velho, o que a velhice dá é alguma coisa que possa fazer da liberdade que temos maior nesses momentos da vida. Algo que entrelace as peças dessa máquina humana e que possa criar uma marca que atravesse todas as idades. Ter uma visão em perspectiva de toda a sua trajetória de vida.
de toda a história, de tudo o que viu acontecer no mundo, de sucesso e de fracasso, marcado no seu próprio corpo. Já se disse que a velhice, entrar na velhice é viver uma crise. Viver a crise é preciso. A crise é o rompimento de uma estrutura, mas com a possibilidade de um rearranjo desses fragmentos, esticatar os cacos para reconstruir algo novo. E muita coisa vai ficar para trás. Quando vamos, no nosso envelhecimento, chegando próximo dessa consciência clara da chegada da nossa morte, nós podemos pensar alguma coisa muito curiosa que veio não com um ser humano, mas com um robô. Vocês lembram do Caçador de Androides, aquele filme Blade Runner? O humano criou algo mais forte que ele, mais poderoso do que ele. E deu a esse instrumento uma forma de pensar, próxima à forma humana. Este androide, quando tem sustentado pela mão o humano à beira do precipício, bastava que ele fizesse um simples gesto de soltar, e o humano despencaria para uma morte absolutamente certa. Mas ele não faz. Ele, ao invés disso, ele resgata o humano. E o mais curioso é que ele resgata o humano porque ele, androide, pensa na sua própria morte. Ele tem um tempo de validade e o tempo dele está esgotando. Ele vai morrer. E no momento em que ele vai morrer, ele valoriza tanto a vida que ele salva a vida do outro. Então nós ficamos pensando na nossa capacidade de salvar a vida do outro. Principalmente as pessoas mais velhas, que já viram tantas mortes. Quais são as nossas chances de dar a mão ao outro e salvar a vida do outro, quando nós nos defrontamos com a nossa própria morte e vemos que essa dádiva que recebemos da vida, este presente que recebemos, está acabando. Vamos para o nada absoluto. E o robô diz algumas coisas para o humano, dentre as quais, alguma coisa que vale a pena a gente pensar. Quando nós nos tornamos tão poderosos, quando nós nos tornamos tão arrogantes, achando que podemos fazer tudo, e ficamos tão frustrados, tão murchinhos, porque não vamos fazer tudo. O androide diz: nas minhas andanças pelo universo, eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. E ele vai descrevendo maravilhas que ele viu. E conclui: algumas dessas coisas ficarão perdidas no tempo como lágrimas na chuva. E isso acontece tanto conosco. Quantas das nossas coisas ficam perdidas no tempo como lágrimas na chuva? Talvez o sentido da finitude na velhice seja um pouco recolher algumas coisas que deixamos perdidos. Ou então, encarar as nossas perdas com realidade e encontrar algum sentido em algo que se perdeu como lágrimas na chuva, mas em se perdendo não se perdeu, porque se integrou à infinidade do universo, nas águas que rolam sempre. Mesmo em meio a adversidades, é possível encontrar forças para acreditar e lutar pela vida.
No momento em que a humanidade se deparava com a crueldade nazista e um brutal extermínio humilhante e discriminatório, um dos prisioneiros dos campos de concentração, o médico psiquiatra Viktor Frankl, se surpreende com as possibilidades de surgir daquele sofrimento profundo o impulso de viver. Essa sua experiência foi relatada no livro Em Busca de Sentido. Por que Viktor Frankl foi pensar na busca do sentido num momento que vivia o horror? Algo absolutamente positivo que coloca o ser humano em busca de um mundo melhor, não para si apenas, mas um mundo melhor para todos. Esse impulso de viver, que não precisa necessariamente vir do horror. Nós temos isso em mãos. Nós temos o conhecimento, que é uma outra dádiva fantástica dos nossos tempos. Essa avalanche de possibilidades de conhecer. Nós temos a arte. Nós temos os outros. Nós temos os nossos amores. Nós temos as pessoas que podem nos ajudar a buscar esse sentido. Alguns têm um privilégio supremo de ter uma fé religiosa. E nesta fé, as pessoas encontram o sentido para a sua vida. Transitam entre a sua carnalidade, a sua vulnerabilidade, a sua mortalidade e a infinidade do pertencimento ao divino, ao poder maior, ao supremo. Trabalhando com pessoas próximas à morte, nós vemos que as pessoas com fé religiosa têm um modo de terminar a vida diferenciado. Traçam um caminho na sua terminalidade, com um sentido que está dado a ela pela fé, que não tira o sofrimento, mas trazem a esperança. Não permite o desespero. É uma força inexplicável. É um mistério. E justamente é fé porque é mistério, já me disseram isso. E quem não tem a fé religiosa? Vivendo os momentos finais com algumas pessoas que morrem de mãos dadas conosco. Aí lembramos que essas pessoas, elas têm uma visão do infinito que nós falávamos aqui no início. Isto que alivia esse momento trágico do confronto com o nada absoluto. O encontro com a beleza do universo, o encontro com a infinitude. Já ouvi também pessoas agnósticas, próximas à sua morte, dizendo: a eternidade é música. Outras, religiosas ou não essas, a eternidade é o amor que eu sinto pelas pessoas e que deixo nelas. Isto é a marca da infinitude. Não consigo fingir que não estou com medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado. Recebi muito e dei algo em troca. Li, viajei, pensei, escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, o intercurso especial dos escritores e leitores. Acima de tudo, fui um ser senciente, um animal que pensa neste belo planeta. E só isso já é um enorme privilégio e aventura. Alguém próximo à sua morte que diz: pensa e sente. O meu sentimento maior é de gratidão. Quantos de nós seremos capazes, próximos à nossa morte, de ter esse sentimento de gratidão pela vida? Talvez nós só possamos alcançar esse nível se nós tivermos aquilo que falávamos
dessa tal competência existencial. Aquilo que procuramos ser tanto nas nossas profissões. Nós procuramos ser éticos profissionalmente. Nós procuramos ser competentes. Nós somos rigorosos com os nossos trabalhos, com os nossos horários. Nos entregamos ao trabalho com uma competência ímpar. E agora a gente se pergunta, e a competência existencial? Nós deixamos de cuidar da nossa alimentação, nós deixamos de cuidar do nosso sono, nós deixamos de cuidar do nosso lazer, nós deixamos de cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. A nossa competência para amar e ser amado, para dar e receber, para sofrer e gozar, para distinguir o hedonismo vazio da felicidade. Esta competência, para que nós não cheguemos ao final da vida mediocrizados, mas possamos chegar ao final da vida com esse sentimento de gratidão. Falar da morte, da finitude, da eternidade, falar da fé religiosa, falar do ateísmo ligado à eternidade do universo e da beleza, é algo que nos comove. E é isso, é essa amizade, esse fio amoroso que perpassa e que nos permite comover. Todos nós estamos movidos por essa reflexão. É alguma coisa que, na solidão de cada um de nós aqui, na solidão da minha fala, na solidão da reflexão de cada um, está esse sentido amoroso que nos dá esse passe livre para falarmos de coisas tão dolorosas e falarmos de coisas tão sublimes. Que nós possamos unir ao final da nossa vida todas as peças desta máquina humana, esta máquina pensante, esta máquina amorosa, esta máquina de sofrer, que nós possamos reunir tudo isso e darmos graças por termos vivido, darmos graças às pessoas que conviveram conosco e podemos nos despedir delas de frente para a nossa morte. Tristes, sim, porque a vida foi boa e não é bom sair dela, mas revivendo a felicidade de ter vivido. Mais reflexões sobre este e outros temas você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya